Agora vamos fazer o teste no conector aqui do módulo, certo? Da NXR 150 Bros ESD Mix 2010 com o módulo conectado, certo? Fazer o teste aqui na pinagem com o módulo conectado, certo? Então vamos lá. Primeiro teste, certo? É o mesmo que fizemos no outro vídeo. Aqui ó, no pino 1, no fio preto com a lixa azul. Multímetro na escala de 20 volts, certo? Contínuo, pondo prova preta no aterramento e a prova vermelha no fio preto com azul, com a ignição ligada, certo? Tem que dar de 11 a 12 volts. Quando eu funcionar a motocicleta aqui, ela vai ter que alterar essa voltagem, certo? Quando eu acelerar, ela vai ter que aumentar a voltagem. Justamente essa informação que o módulo recebe de uma voltagem alta é onde ele vai cortar o negativo aqui, ó, do relé auxiliar de carga. Que quando ele recebe essa voltagem pelo fio preto com azul, quando ela está alta demais por motivo que o regulador retificador danificou, aí é onde ele vai receber essa voltagem e internamente o módulo vai cortar esse negativo do fio amarelo com verde lá para o relé auxiliar de carga e vai cortar todo o sistema de carga. A bateria não vai mais receber carga e o módulo também não vai receber. Vou justamente proteger o módulo aqui, certo? Então vou funcionar aqui a moto e observe, ó. Quando eu acelerar aqui, ó, ela vai aumentar aqui a voltagem, ó. Se eu acelerar mais, vai aumentar mais ainda, vai ficar na média aí de 14 volts mais ou menos, certo? Então, primeiro teste, ok. Agora o segundo teste. O segundo vai ter alguns testes que não vai ser preciso fazer, porque é o fio verde com preto no pino 2, certo? O verde no pino 9 e o verde no pino 10, que são os aterramentos que já fizemos e é o mesmo teste, certo? Agora aqui ó, no pino 3, que é o fio preto com a lista branca, certo? Somente com a ignição ligada e o módulo conectado, aqui ó, quando eu colocar aqui tem que dar uma voltagem na média de 3.3 volts. Vou ligar a chave de ignição e observe, ó. Olha aí, 3.3 volts. Quando eu funcionar a motocicleta, do decorrer que ela for esquentando lá, certo? É onde essa voltagem tem que baixar, certo? E ficar entre 0,9 a 0,1 milivolt, certo? Que é justamente a leitura que a sonda está fazendo do oxigênio lá no escapamento, é onde ela manda a resposta para cá. Observem. 3,3 volts vai baixando agora, ó. Decorrer que esquentar, ó, já vai começar a baixar a voltagem, ó. Olha aí. Então ela vai baixando a voltagem, ó, e vai lá para 0,9 a 1 milivolt, ok? Então vou desligar aqui por quê? Por causa que outros sensores, né, como o sensor T vai aumentar a temperatura e vai mudar aqui a leitura que iremos fazer, certo? Mas vocês observaram que no pino 3, no fio preto com branco, quando você coloca o multímetro aqui e liga a chave de ignição, tem que dar 3.3 volts. Quando a moto em funcionamento, essa leitura tem que retroceder, tem que baixar e ficar na média de 0,9 a 0,1 milivolt. Na hora que está funcionando, ela vai ficar alterando entre 0,9 a 0,1 milivolt, certo? Que é 100 milivolt a 900 milivolt, ok? Aqui agora, ó, no último teste, aqui no fio verde com a lista branca, quando a gente colocava aqui, não dava nada, certo? Por quê? Porque o módulo não estava conectado. Agora, multímetro na escala de continuidade,
ponta de prova preta no aterramento e a vermelha no fio verde com branco. Mesmo com a ignição desligada, tem que dar continuidade, certo? Justamente entre o aterramento aqui no fio verde com preto, no pino 2, no pino 9, no pino 10, os fios verdes, entra dentro do módulo e sai no fio verde com branco, justamente para alimentar o aterramento na hora de sensores, no CCOT, certo? No sensor de inclinação, ok? Agora no pino 5 aqui, ó, no fio amarelo, colocamos o motivo na escala de voltagem, 20 volts. Quando eu ligar a chave de ignição, tem que apresentar aqui uma voltagem de 0,4 a 0,6 milivolts, que é justamente a posição da borboleta fechada lá. Então aqui, ó, no pino 5 aqui, então quando eu ligar a chave de ignição, e observe 0,5 milivolts, então está ok, que tem que ficar entre 0,4 a 0,5 milivolts, então está ok a leitura. Quando eu puxar aqui o punho, essa leitura tem que aumentar, ó. Vou puxar aqui o punho e ela vai aumentando. Se eu puxar total, vai ficar lá na média de 4,4 volts. Soltei, vai lá para 0,5 volts. Tem que ficar entre 0,4 e 0,5 milivolts, 0,6 milivolts, então está ok aí o pino 5. Agora vamos para o pino 6, que é o fio amarelo com a lixa vermelha. Aqui, quando eu boto a prova vermelha nele com a ignição ligada, tem que dar 5 volts, que é a alimentação da unidade de sensores e a alimentação lá do sensor de inclinação, ok? Agora no pino 7, no fio amarelo com verde, que é justamente o aterramento do relé auxiliar de carga, multímetro na escala de continuidade, ignição ligada, e aqui tem que dar aterramento. Justamente quando você liga a chave de ignição, o módulo libera aí o negativo pelo fio amarelo com verde, mandando lá para o relé para ele armar, justamente na hora que entrar em funcionamento, mandar a voltagem do fio vermelho com a lixa amarela para o fio vermelho com branco e recarregar a bateria. Agora aqui, ó, aqui, ó, no pino 8, ó, certo? No fio marrom, ok? Eu vou desconectar agora lá o conector da bomba de combustível para poder executar esse teste aqui, certo? Pronto, conector da bomba desconectada. Agora, multímetro na escala de continuidade. Quando eu ligar aqui a chave de ignição, certo? A prova vermelha no pino 8, no fio marrom. Quando eu ligar a chave de ignição, tem que dar o bip, tem que dar continuidade para o aterramento em torno de 2 a 3 segundos, certo? Observem. Olha aí, certo? Desligue a chave de ignição, ligar novamente. Então quer dizer que o módulo, na hora que você liga a chave de ignição, ele libera esse negativo para a bomba para poder justamente pressurizar o combustível para a linha de combustível. Na hora que der partida, o CKP manda informação que o motor está girando e liberando aí o negativo novamente para poder ligar a bomba de novo e pressurizar novamente, certo? Que nesse momento o bico vai entrar em funcionamento e vai, certo, injetar gasolina lá na câmara de combustão, ok? Então pino 8, ok. Pino 9 e pino 10 é o aterramento. O pino 11 é o fio rosa com azul, que justamente é os pulsos negativos para a bobina de ignição, certo? No motivo que não dá para fazer esse teste para a gente ver o sinal, tem que ser com a caneta de polaridade, ok? Agora no pino 12, mesma coisa, ó. Aqui no pino 12 tem que ser com aquela polaridade com voltímetro, certo? Não dá para fazer esse teste com multímetro. Agora no pino 13 não tem. O pino 14 é o fio cinza com azul. O fio cinza com azul, aqui, ó, vamos colocar aqui. Pronto. Multímetro na escala de 20 volts contínuo. Ignição ligada. E quando colocar para prova vermelha no fio cinza com azul,
aqui ó, fio cinza com a lixa azul e a voltagem 2,5 volt, ok? Esse aqui é justamente o sinal que a unidade de sensores, né, o IAT, está mandando para o módulo que está com essa voltagem de 2,5 volt, que é justamente o fio amarelo com vermelho vai para a unidade de sensores com 5 volt e libera novamente pelo fio cinza com azul justamente o retorno da temperatura do ar que está lá na câmara de combustão, lá na admissão ali, certo? Agora aqui é o pino 14, agora vamos para o pino 15, que é o fio azul, justamente o fio do ar que vai para o DLC, na escala de 20 volt, e tem que dar na escala a voltagem aqui de em média de 5 volt, certo? No fio azul, isso com o modo conectado. Esse é o pino 15, desculpe. Agora o pino 16, que é justamente o fio rosa com a lixa branca, que é do bico injetor. Do bico injetor a mesma coisa, certo? Não tem como fazer o teste com o multímetro, tem que ser com a caneta de polaridade. Aqui, se você colocar, vai dar a voltagem da bateria, certo? Aqui ó, voltagem da bateria, ó, de 11 a 12 volts, ó. Aqui ó, no fio rosa com azul, aqui ó, certo? 12 volts, ok? Esse teste aqui no fio rosa com branco, desculpem, no teste no fio rosa com branco é justamente do bico injetor, certo? Esse teste é com a caneta de polaridade para poder ver o pulso quando a moto está em funcionamento, ok? Vai pulsar lá o LEDzinho verde, certo? O pino 17 não tem, pino 18 é o fio branco com a lixa azul, justamente o da 1000, que já fizemos o teste também, né? Vai dar a voltagem aqui ó, lá da bateria, por causa que tem a lâmpada lá no painel e vem o retorno do fio preto, certo? Só demonstrar aqui no pino 18, aqui ó, vamos encaixar aqui, ó, certo? Voltagem da bateria. O pino 19 não tem. O pino 20, que é o fio marrom com branco, aqui ó, pino 20 marrom com branco, tá ali ele ó. Com o multímetro, aqui com o modo conectado e ignição ligada, vai dar na média aí de 3,5 a 3,6 volt, certo? Só que com a caneta de polaridade com voltímetro, isso aqui, ela vai dar em média de 12 volt, certo? Dependendo com a ferramenta que você vai fazer, vai dar 12 volt. E com ela em funcionamento, ela vai ficar alternando, quando você dá a partida, ela vai ficar alternando lá o positivo e negativo, certo? Nesses fios, no pino 20, 21, no 31 e 32 vai ficar sempre alternando lá na caneta de polaridade com voltímetro, com a polaridade também, certo? Vai ficar sempre alternando. E aqui no pino 22, justamente o fio branco, certo? Que vai lá para a sonda, o aterramento do aquecedor da sonda, certo? Vai dar a voltagem aqui por causa que lá na sonda tem um fio preto com azul. Agora no pino 23 justamente é do CKP, certo? A mesma coisa. Não tem como fazer o teste aqui nele com o multímetro, com o modo conectado, porque não está vindo sinal nenhum para cá. Teria que funcionar a moto e fazer o teste com a caneta de polaridade com voltímetro que mede frequência, certo? E agora no pino 24, que é o fio amarelo com a lixa azul do sensor LT, certo? Agora vamos fazer aqui a leitura de voltagem dele de acordo com a temperatura que ele está agora no momento, certo? Colocando aqui, vai ter que dar na média aí de 2,5 a 2,8 volts, dependendo como está a temperatura dele. Vamos colocar aqui o termômetro, poder ver qual é a temperatura que ele está no momento, ó. Ele está na média de 32 graus, ó. Então nessa média de 2,8 volt mais ou menos, certo? Então quanto for a maior temperatura,
que ele tiver, menor vai ser a voltagem dele, certo? Se ele tiver mais frio, certo? Ele vai estar com a voltagem maior. Se ele tiver mais quente, certo? Ele vai estar com a voltagem menor, ok? Então, quando a moto está em funcionamento, quanto mais ele aquecer, mais essa voltagem vai baixar. Eu tenho um vídeo mostrando esse detalhe aí do teste do sensor LT, certo? Do sinal com a moto em funcionamento. Agora, o pino 25 não tem. O 26 é do sensor de inclinação, certo? Na escala de voltagem, quando eu colocar aqui, a ignição está ligada, tem que dar uma voltagem na média 3,7 a 4,2 volt. Ó, 3,9, 4 volt, ó, porque o sensor de inclinação, certo, está em pé, a moto está em pé, então dá essa voltagem. Se ela tivesse, se o sensor tivesse virado, daria em torno aí de 1 volt abaixo de 1 volt, certo? Agora no fio verde claro com a lixa amarela, que é do sensor MAP, certo? Aqui vai dar em torno de uns 2,8 volt. Ó, 2,8 volt. Agora eu vou funcionar a moto e ela vai ter que ficar alternando aí de 1 a 3 volts, certo? Funcionar aqui a moto. Quando a bomba estava desconectada, que eu fiz o teste do pino 8 lá, mostrar. Funciona a moto agora. Agora, ó, no fio verde claro com lixa amarela, certo? O sensor MAP, ela vai ficar alternando de 1 a 3 volts quando eu acelerar aqui, ó. Ok o sinal. Agora no pino 28, que é o fio rosa, certo? É justamente lá do ALC, que vai lá para o painel, que vai dar 12 volts aqui, certo? Eu só demonstrar aqui, ó, certo? Ó, 12 volts que vai lá para o painel, que recebe o retorno lá do fio, que é o fio preto. E aqui no fio verde com a lixa vermelha, certo? Eu já fiz a reparação lá do interruptor de embreagem, ó. Quando eu colocar aqui, muito na escala de continuidade, quando eu colocar aqui, ó, certo? Ó, vai dar a resistência, certo? Agora, quando eu apertar a manete de embreagem, observem o que vai acontecer, ó. Tá encostado, ó. Soltei a manete, encostei de novo, ó. Soltei a manete. Quando eu seguro a manete de embreagem, ó, vem um aterramento. É justamente isso aqui que o módulo vai receber essa informação quando você passa a primeira marcha, certo? Engatou. Isso aqui vai estar o que? Assim, ó, você está segurando a manete de embreagem, então ali já vai começar a calcular. Quando você começa a sair, soltar a embreagem, então, ó, soltou a embreagem, certo? Ó, já perde o aterramento. É onde daqui a pouco você vai segurar novamente a manete de embreagem, vai passar a segunda e soltar a manete de embreagem, certo? Aí é onde o módulo vai fazer a estratégia dentro dele, das configurações, de acordo com os outros sensores, certo? Vai começar a calcular aí a estratégia dele, ó. Terceira, quarta, quinta e assim por diante, certo? Dependendo da rotação do motor, certo? Dependendo da velocidade, dependendo da temperatura, é onde o módulo vai fazer a estratégia, certo? Para poder justamente mudar lá o ponto de avanço da motocicleta, certo? Por isso que não pode fazer o jampeamento direto, porque senão o módulo vai entender que sempre está assim, ó, constantemente. É como se você tivesse parado na motocicleta, certo? E não tivesse saído ainda. E o motor aumentando a rotação, a temperatura aumentando e você segurando na manete de embreagem para poder passar a segunda marcha, ok? Então por isso que não pode fazer essa ligação direta lá no interruptor de embreagem, certo? Agora no pino 30, que é do
da DLC, certo? Aqui vai dar uma média de 10 a 11 volts. Aqui, ó, que é justamente colocar do scanner, certo? Para poder fazer as leituras. Aqui o 30, o 31 e o 32 é do IACV, certo? Que dá aquela leitura lá de 3.5 volts, ó. Aqui, ó, que é o fio marrom com preto, certo? E o fio azul com preto, com o multímetro dessa voltagem, com a capacidade da outra voltagem, na média de 12 volts, com o multímetro da 3.5 volts mais ou menos. E aqui da Mix, o pino 33, certo? Que vai dar a voltagem por causa lá da lâmpada no painel, ok? Então aqui são alguns testes com modo conectado, certo? Depois irei fazer outro vídeo em outro modelo de moto, certo? Mas os testes vai ser praticamente o mesmo, com a caneta de polaridade com frequência, certo? Que mede voltagem e que mede a frequência nos outros fios. Então é assim que fazemos testes, certo? No conector da SM do módulo da NXR 150 Bros ESD Mix 2010, certo? Com o módulo conectado com o multímetro, fazendo os testes na pinagem e função aqui dos fios. Show!